A gente continua a nossa linha de bate-papos aqui no site do GPI e hoje a gente vai falar de nutrição, exatamente. Mais especificamente, a gente vai falar de nutrição e desordens estéticas. A gente vai já entender isso, entender todo esse conceito, tudo que abarca esse conceito, esse universo, porque a gente vai conversar com ela, a professora Juliana Severo, que é nutricionista, formada pela UFP, mestre em alimentos e nutrição pela UFP, doutoranda em alimentos e nutrição também pela Universidade Federal. Ela vai conversar aqui com a gente, ela que é nossa professora, já é uma pessoa de casa aqui do GPI, já atua nas nossas pós-graduações e vai conversar com a gente sobre esse assunto. A gente sabe, pesquisando, mesmo quem não é da área, que o atual consumo alimentar de diversos países, dentre eles o nosso Brasil, vem sofrendo aí várias modificações ao longo dos últimos anos, muito influenciado pelas mudanças socioeconômicas e demográficas. Paralelo a isso, ao aumento de ingestão de alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar e aditivos químicos, a prevalência da obesidade e também de doenças crônicas, incluindo aquelas associadas à estética. Exatamente. E tem aumentado de forma alarmante em toda a população o número dessas doenças. De acordo, por exemplo, com os dados da pesquisa Orçamentos Familiares, de 2008 e 2009, naquela época, já o excesso de peso observado na população brasileira tinha dobrado nos últimos 30 anos, já afetando 50% dos homens e 48% das mulheres naquela época. Esse fator tem provocado um grande crescimento de desordens associadas à obesidade, à inflamação sistêmica e outras alterações dermatológicas. E é por isso que a gente convidou a doutora Juliana, a professora Juliana, para conversar com isso. Professora, já comece dizendo para você que você é, mais uma vez, super bem-vinda aqui no nosso, não só no nosso casting de professores, mas também aqui todas as nossas plataformas. E eu já começo perguntando para você, começo lhe saudando e perguntando o que são essas desordens estéticas e quais são essas principais. Conta para a gente. Bom, como você bem explicou, né, primeiramente vou agradecer o convite para falar hoje aqui nessa entrevista. É um prazer estar aqui novamente, né, como professora e também dando esse suporte nessa questão de fazer a população entender um pouco mais sobre essa situação. Nós temos, como você bem mencionou, essas desordens estéticas que têm aumentado. A obesidade, né, tem bastante relação com isso, que, na verdade, é uma situação multifatorial, não resultando apenas desse consumo de alimentos, né, de forma exacerbada, mas também pode resultar de um baixo gasto energético, né, baixa atividade física, situações psicológicas, o próprio estresse, né, que é muito grande no mundo de hoje, que também pode levar a várias desordens estéticas. Dentre essas desordens estéticas que a gente pode citar, nós temos a questão do aumento da celulite, né, a lipodistrofia adenoide, então é uma inflamação ali no tecido adiposo, principalmente na região dos glúteos. As mulheres realmente têm uma grande procura de tratamentos acerca disso, tratamentos para perda de peso, focando também no aspecto, né, da questão do abdômen, busca por uma definição corporal maior, isso realmente pela grande quantidade de padrões que a gente vê dentro da estética, isso tem sido uma larga procura nos últimos anos. Cada vez mais esses padrões têm influenciado esse processo de procura por tratamentos estéticos. Além disso, a gente também tem muitas situações relacionadas à pele, né? Como, por exemplo, o fotoenvelhecimento, né? Aquele envelhecimento que não é um envelhecimento natural, que a gente vai ter aquela maior exposição aos raios solares, isso pode causar realmente um aspecto mais envelhecido da pele, a formação de rugas, né, profundas. Então, todos esses aspectos têm algo em comum, né, que é a inflamação, que é o estresse oxidativo, tudo isso está muito relacionado. E é isso que a gente trabalha bastante durante a disciplina de nutrição estética. Isso acaba influenciando, né, professora, na autoestima das pessoas, né? Acaba influenciando na questão da autoestima das pessoas e, consequentemente, na qualidade de vida, porque se a pessoa está com a autoestima baixa, a qualidade de vida acaba se comprometendo também, não é isso? Exatamente. Então, isso são aspectos que influenciam muito a qualidade de vida, porque a pessoa precisa estar se sentindo bem, né? Muitas vezes essas insatisfações com a aparência, por uma pele mais envelhecida, pela presença de uma celulite, pela presença de um peso corporal aumentado, pode influenciar muito nessa autoestima.
Mas a gente sempre lembra que não só o tratamento estético, mas também todo o processo ali em relação a um tratamento psicológico, tratamento nutricional, tudo isso tem que ser muito bem acompanhado, né? Porque o tratamento estético por si só, claro que vai ajudar bastante, as pessoas têm essa liberdade de procurar os diferentes tratamentos, pode ajudar nessa questão da autoestima, mas a gente também tem que trabalhar tudo isso em conjunto, né? Para que a gente tenha uma melhora de um quadro geral. Acaba que as estratégias se tornam não única e exclusivamente apenas nutricionais, né? Acho que acaba entrando aí todo um corpo interdisciplinar, né? Uma equipe interdisciplinar para poder auxiliar o paciente nesses casos. Claro, exatamente. A gente precisa mesmo desse apoio multidisciplinar. Então, vai ter o profissional que está habilitado a trabalhar com esses procedimentos estéticos, né? Possivelmente um biomédico, possivelmente um fisioterapeuta, um enfermeiro, enfim, nos diversos parâmetros, ou um próprio cirurgião plástico, né? Que também está envolvido, mas a equipe, ela precisa de um atendimento multidisciplinar. Ali a gente vai ter o envolvimento de um nutricionista, porque para todos esses tratamentos estéticos, se a gente não tiver um cuidado com a alimentação, acaba que o tratamento ele não vai ser tão eficaz, ou então a gente vai ter acaba que vai ter uma compensação depois, e a gente vai ter aquela volta para o estado inicial, muitas vezes. Então, isso acaba que interfere muito nesse curso do tratamento. E um suporte psicológico também, ou um profissional de educação física também. Eu acho que toda essa equipe multidisciplinar é extremamente importante para oferecer esse cuidado. Falando especificamente, que é o seu caso, da parte do nutricionista, acredito, diga-me se eu estiver errado, mas assim, cada tipo de desordem, assim, né, cada tipo de desordem necessita de um tipo de acompanhamento, né? Falando do nutricionista, por parte do acompanhamento nutricional, cada tipo de desordem, cada tipo de indivíduo até, acredito que deva receber um tipo específico de atenção, de acompanhamento, não é isso? Exatamente. Então, na nutrição, a gente leva muito em conta a individualidade do paciente, porque nós temos diferentes contextos, né? Ele pode chegar com diferentes desordens estéticas, com diferentes doenças, fazendo uso de diferentes medicamentos, pode estar inserido em várias camadas acerca do contexto social, poder aquisitivo, o hábito alimentar, cultura, religião. Então, todos esses aspectos, não só bioquímicos ali do paciente, mas também toda a inserção de hábito, de cultura, de sociedade, o nutricionista leva em conta. Então, ele leva em conta todos esses parâmetros e o tratamento que o paciente quer fazer, levando sempre também em consideração se há o uso de algum medicamento, para que não haja interações entre tanto o uso de algum suplemento, o uso de alguma dieta específica, o consumo de algum nutriente e os diferentes tratamentos que podem ser oferecidos. Você, há pouco, a gente estava falando da questão dessa interdisciplinaridade, da necessidade desse acompanhamento por parte de vários tipos de profissionais, e isso nos traz uma luz justamente porque a gente acaba pensando, inclusive é o nosso tema aqui da live, né, as desordens estéticas, a nutrição e as desordens estéticas. A gente acaba pensando, voltando o pensamento apenas para a nutrição. Mas, assim, pela sua fala, a gente percebe, e inclusive a gente vê isso nos nossos cursos do GPI, de pós-graduação, que você, inclusive, ministra módulos, que outros profissionais da saúde, eles conseguem, podem e devem, assim, inserir esses conhecimentos na rotina deles, com seus pacientes, inserir, aplicar todo esse conteúdo na sua rotina, seja qual for o profissional, seja um fisioterapeuta, seja alguém da estética, sejam os médicos, não somente o nutricionista, mas assim, o que você está falando, o conteúdo que você nos coloca é um conteúdo bem amplo, conteúdo que pode ser aplicado por vários setores, várias áreas da saúde, não é isso? Exatamente. E mesmo que o profissional que esteja atendendo aquele paciente não seja de nutrição, ele pode orientar, direcionar aquele paciente tanto para procurar um tratamento nutricional específico, isso é de suma importância, gerar essa interdisciplinaridade, o paciente ele só vai ter ganhos a partir disso, de receber esses diferentes tratamentos que vão focar e ao mesmo tempo construir, né, vão levantar aquele castelo pedacinho por pedacinho, onde o paciente vai poder ter um melhor cuidado, quanto também nós temos orientações básicas de nutrição que podem, né, de saúde em geral, que podem ser oferecidas por qualquer profissional de saúde. Então, reforçar para o paciente o consumo de vegetais, de fibras, de frutas, né?
inserir o contexto da importância de uma alimentação natural e, claro, recomendar a procura do profissional habilitado para fazer uma orientação individual mais específica para aquele paciente. Essa sua última fala é imprescindível, essa sua última fala, procurar o profissional habilitado. A gente fala muito aqui com todos os professores, todos os coordenadores de curso, de quais sejam as áreas aqui do GPI, sempre procurar um profissional habilitado para aquele tipo de situação, para o seu problema, para a sua doença, para a sua enfermidade, para a sua situação. Sempre procurar um profissional adequado, um profissional gabaritado. E é por isso que a gente faz, inclusive, questão de ter pessoas como você aqui no nosso casting, porque você acaba transmitindo todo o seu conhecimento, todo o seu know-how é compartilhado e os nossos alunos, por exemplo, podem se inserir, estar presente no mercado de trabalho também com esse pensamento. Para finalizar esse tema que a gente está falando das desordens estéticas, eu queria que você falasse, você também que é professora das nossas pós-graduações, como que o alunado, como que os alunos têm recebido esse tema, têm pensado esse tema no seu dia a dia. Entre outras palavras, nós estamos formando profissionais. Quando eu falo formando profissionais, não só no GPI, mas você também que é professora de outras instituições, você sabe, tem esse acompanhamento. Como que os alunos estão recebendo esses conteúdos e aplicando quando saem para o mercado de trabalho? A gente tem formado profissionais humanos, no sentido de ser humanizado da palavra? Sim, claro. Eu acho assim, que um dos pontos principais que eu gosto bastante de discutir nas minhas aulas é a relação do cuidado com os diferentes pacientes, né? A questão de como é que esses pacientes podem enxergar a alimentação. A alimentação não é uma coisa fácil, a gente pensa, é tão básico, é a coisa da alimentação, qualquer um pode fazer, e não é bem assim. Na verdade, uma má alimentação e uma alimentação mal prescrita ou mal orientada pode causar danos sérios ali para o resto da vida daquele paciente. Então, é muito importante que, mesmo que sejam, né, no caso da pós, que eu mais ministro, a gente fala mais com alunos que são de outras áreas, né, então a nutrição entra ali para que eles possam ter noções básicas, para que possam fornecer orientações para esses pacientes e tenham cuidado com possíveis suplementações, né, que podem ser feitas por outros profissionais de saúde. Então, nessa perspectiva de oferecer um cuidado, uma orientação, uma visão humanizada, entender que a alimentação realmente é uma coisa que tem interferência de diversos fatores, inclusive fatores psicológicos, que é sempre bom a gente comentar, né? E tentar entender um pouco dessa relação com a estética, mas fazer isso de uma forma mais fácil possível, num processo mais fácil possível para o paciente, para esse atendimento humanizado e esse atendimento multidisciplinar. Olha, a gente conversou com a professora Juliana Severo, que é uma querida aqui nossa do GPI, e vocês estão vendo por quê? Porque ela, nessa tranquilidade dela, com toda essa calma, ela nos coloca todos os seus conhecimentos, ela nos compartilha os seus conhecimentos, e a gente conversar hoje sobre essas desordens estéticas, sobre a nutrição e as desordens estéticas, trouxe muita informação útil de qualidade para a gente. Professora, muito obrigado, tá, por fazer parte do nosso grupo, pelo seu tempo, por estar sempre aqui no GPI, seja no Instagram, seja aqui no nosso blog, no nosso site. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Você vai voltar mais vezes, tá bom?